Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje na nossa sétima lição da nossa revista de jovem deste trimestre, onde estamos estudando o livro do profeta Daniel, o livro, a vida, as profecias, as visões, envolvendo Daniel na Babilônia. Hoje, nossa sétima lição, vamos contextualizar, estudar o capítulo 4 do livro de Daniel, onde vem relatar um outro sonho do rei Nabucodonosor. Neste sonho, onde Nabucodonosor se envaidece, orgulhoso, e por causa da sua vaidade, do seu orgulho, da sua prepotência, ele acaba indo pastar com os animais como se fosse um animal, mostrando novamente que Deus é Senhor. Deus estabelece reis e destitui reis. O único reino que nunca terá fim é o reino do Senhor Jesus Cristo. Nossa sétima lição tem como título: Deus abate o coração orgulhoso. Vamos estudar um pouquinho a respeito desse novo sonho de Nabucodonosor, a qual seus magos, seus astrólogos, seus sábios, seus encantadores novamente ficaram frustrados, não conseguiram dar a interpretação do sonho. Nabucodonosor chama o profeta Daniel e Deus dá a revelação a Daniel. Nosso texto principal está aqui no capítulo 4 do livro de Daniel, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O resumo da nossa lição: nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Somos dependentes da graça, das misericórdias de Deus. Deus detém o controle de tudo. Nós não somos dono de nada, apenas administramos aquilo que Deus nos confiou. Não somos dono de nada. Morremos, aquilo que achamos que era nosso vai passar para outra pessoa, entende? Essa outra pessoa vai falecer e vai ficar para outra pessoa cuidar. Resumindo, não somos dono de nada, Deus é dono de tudo. Tudo aqui, irmãos, passará. Nosso tempo aqui vai passar. Daqui a 100 anos, poucas pessoas serão lembradas. Que vivem hoje serão lembradas, porque tudo passa. O único que não passa é Deus e a sua palavra. O resto, tudo passa, tá? Os objetivos da nossa sétima lição, subtemas, estaremos refletindo, resumindo, estudando nessa nossa lição. Apresentar o edito do rei e o relato do seu sonho, no caso aqui de Nabucodonosor. Aprender com a conduta do profeta Daniel na interpretação do sonho de Nabucodonosor e compreender como se deu o cumprimento do sonho e a restauração de Nabucodonosor, quando este reconhece que só Deus é Senhor, tá? Então hoje nós vamos estudar, explorar o capítulo 4 aqui do livro de Daniel, que vai apresentar esse
impactante testemunho do próprio Nabucodonosor, um testemunho pessoal de Nabucodonosor, né, como sua soberba o levou por divina sentença a uma condição de insanidade mental, fazendo com que ele passasse um período ali de aproximadamente, os estudiosos vão dizer, 7 anos, vivendo como um animal no campo, tá? Até que Deus o redimiu daquela situação. Ao fim desse período de 7 anos, Nabucodonosor experimentou uma profunda transformação, reconhecendo a soberania, o poder de Deus. Seria preciso isso? Seria necessário chegar a tal situação? Mas Nabucodonosor achou que todo aquele poder, toda aquela grandeza, toda aquela grandeza do reino babilônico era fruto de seus méritos, de suas estratégias, de sua capacidade estratégica, quando na verdade, como Deus vai falar ali através do profeta Jeremias, Jeremias vai dizer que Deus chama Nabucodonosor de seu servo, ou seja, Deus estava usando Nabucodonosor para trazer juízo àquelas nações. Então Nabucodonosor estava cumprindo o propósito de Deus. Nada nem ninguém frustra os planos de Deus. O próprio Judas Iscariotes, né, que traiu Jesus, a pior traição contra o Filho de Deus, contribuiu para que o plano de Deus se cumprisse. Então ninguém nem nada frustra, atrapalha os planos de Deus, tá? Nosso texto bíblico de referência está no capítulo 4, versículo do 1 ao 6 aqui do livro de Daniel. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões na minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Ninguém conseguiu dizer da interpretação do sonho do rei. Novamente foi necessário ele consultar, chamar o profeta Daniel, e Deus deu a Daniel a interpretação do sonho, deste novo sonho que Deus dera a Nabucodonosor. Então nós estudando esse livro, a gente compreende, a gente entende também que Nabucodonosor entrou para a história. Por quê? Porque foi a Nabucodonosor, o rei pagão, o rei babilônico, que Deus deu a visão, o sonho sobre o futuro dos reinos humanos e o futuro reino de Cristo que não tem fim. Foi a este pagão, a este caldeu, um rei ímpio, mas que estava no plano de Deus, usá-lo para mostrar, e Daniel, inserido nesse contexto, levado à Babilônia, tá? Para dizer o que Nabucodonosor havia sonhado e dar a interpretação. Então, cada um de nós temos um propósito nesta terra. O nosso propósito nessa terra, ele precisa estar alinhado com o propósito de Deus. O problema é quando não estamos caminhando de acordo com aquilo que Deus projetou, estabeleceu
para nós, tá? Primeiro tópico da nossa lição, o edito e o sonho do rei. O edito real, a satisfação momentânea do rei e o seu sonho, a descrição do sonho de Nabucodonosor. Então, no capítulo 4, né, nossa lição aqui, nós estamos estudando o capítulo 4 de Daniel, lembrando que no capítulo 1 nós vimos Daniel ali com seus amigos, capítulo 1, versículo 8, eles decidiram não se contaminar. Capítulo 2 vem contextualizar ali o sonho da imagem, né, que Nabucodonosor teve dos reinos subsequentes. Capítulo 3, os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, são lançados na fornalha ardente, na fornalha de fogo. No capítulo 4, falando aqui deste sonho de Nabucodonosor, tá? Então, no capítulo 4 começa com um edito de Nabucodonosor, ou seja, uma espécie de pronunciamento oficial para conhecimento de todos, ou seja, o rei fez um edito que circulava ali na Babilônia para conhecimento de todos, obviamente que inspirado, né? Tanto é que o profeta Daniel acrescenta ao seu livro, tá? Então, nesse edito, o rei declara a grandeza de Deus. Exatamente isto. Nabucodonosor declara, né, reconhece que Deus é soberano. Contudo, este reconhecimento da grandiosidade do poder de Deus pelo rei Nabucodonosor, esse reconhecimento, só se deu somente depois da experiência dramática que ele precisou viver, que ele precisou passar. Ou seja, Nabucodonosor estava satisfeito, né? Próspero, com a grandiosidade, com a luxúria, com o poderio do seu reino, do seu país, do seu palácio, muitas conquistas, né? Seu domínio havia se estendido pelo vasto império babilônico, caldeu, alcançando ali grande sucesso, muitas riquezas, muito poder, né? Muita fama, o maior reino, o maior poder militar do mundo na época, tá? No entanto, a paz e a satisfação do rei foram abruptamente interrompidas por um sonho que Nabucodonosor tem novamente. O sonho perturbou novamente Nabucodonosor. O que é que ele faz? Convoca novamente seus sábios, seus astrólogos, seus encantadores, seus feiticeiros, seus adivinhos. Só que ninguém novamente conseguiu dar a interpretação, dizer o que foi que Nabucodonosor havia sonhado. O que é que Nabucodonosor faz? Manda chamar quem? Daniel. Novamente, ele manda chamar Daniel, né? Nabucodonosor sabia que Daniel era diferente. Glória a Deus. Sabia que em Daniel, como ele próprio dizia, Nabucodonosor, habitava o espírito de um ser divino. Versículo 8 e 9 aqui do capítulo 4. Então, diante das dificuldades, né, dos descrentes, ele vem buscar socorro em quem? Nos cristãos. A primeira coisa que ele diz é: ore por mim. Vem buscar socorro em quem? No cristão. Quando este cristão dá testemunho. Você dá testemunho? Nós damos testemunhos? As pessoas se sentem à vontade, sentem segurança em buscar auxílio espiritual em mim, em você, ou não? Nabucodonosor buscou seus encantadores, mas não obteve resultado. Ele mandou buscar novamente quem? O profeta Daniel.
tá? Então, ao narrar o sonho, o rei diz ter visto uma árvore frondosa que crescia cada vez mais até sua copa chegar ao céu. Obviamente que Nabucodonosor está usando aqui uma hipérbole, né? Travagando em relação a esta árvore que chegaria ao céu. Mas suas fornalhas eram belas e muito era o seu fruto, os seus frutos. Ou seja, está falando aqui da grandiosidade do reino, do império, da grandeza de Nabucodonosor. Os animais do campo se abrigavam debaixo desta árvore, os pássaros faziam ninho, se abrigavam também nas suas folhas, nos seus ramos. No sonho de Nabucodonosor, de repente surge um sentinela, ou um anjo, que descia do céu e dava ordem para que esta árvore fosse derrubada, fosse cortada, deixando somente o tronco e as suas raízes, e preso a ferro e correntes de bronze. Então, ele, no caso da Nabucodonosor, deveria ser molhado como orvalho do céu e viveria com os animais selvagens durante 7 tempos. Estudiosos vão dizer aqui que foram 7 anos, e teria a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Algo nunca visto na face da terra. Foi isso que aconteceu com este rei poderoso. Exatamente. Deus detém o controle. Deus não dá, Deus não divide sua glória com ninguém. No capítulo 2, Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei, agindo com prudência a interpretação do sonho, o conselho de Daniel. Então, depois que Daniel escuta o relato do sonho de Nabucodonosor, Daniel ficou bastante estarrecido, perplexo durante certo tempo, com o que Deus faria com o rei Nabucodonosor. O resultado, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Até mesmo o rei Nabucodonosor tentou tranquilizar Daniel, quando Daniel ficou ali perplexo, em silêncio, quando ele entendeu o significado do sonho de Nabucodonosor. Então Daniel, porém, sabia o significado do sonho e possivelmente estava preocupado em como deveria declarar a interpretação do sonho a Nabucodonosor. Apesar da preocupação, o profeta de Deus, ele não diminui nem aumenta, ele transmite literalmente a mensagem. Apesar da preocupação de Daniel em transmitir a mensagem a Nabucodonosor, ele transmitiu a mensagem literalmente, tá? Então, mesmo para comunicar a verdade, às vezes é preciso que tenhamos prudência, tá? E saber a forma adequada de nos expressarmos ao transmitir determinada informação, determinada mensagem. Agindo com coragem e cautela, obviamente, o profeta Daniel passou a contar a Nabucodonosor o significado, a interpretação daquele sonho. Primeiro, a árvore ela era majestosa, grandiosíssima. Suas folhagens abrigavam as aves do céu, a sua sombra abrigava os animais do campo. Tá? Então, a árvore simbolizava a formosura, a grandeza, o poder, a riqueza de Nabucodonosor, do seu reino. Tá? Este é o rei babilônico, o rei da maior potência da época. Tá? E o reino de Nabucodonosor, o período que ele reinou, ali de 605 a.C. até 562 a.C., aproximadamente ali, mais de 40 anos, né, no poder.
e foi um dos mais poderosos reis da história ali da Mesopotâmia, dos caldeus, do território ali da Mesopotâmia. Lembrando que a escrita começou na Mesopotâmia, o código de Hammurabi, de Hammurabi, começou na Mesopotâmia, então era o berço da civilização, era a Mesopotâmia, era ali o território caldeu, de onde a Babilônia existia, né? Foi constituída, foi criada, tá? Então era um reino muito grande. E Daniel diz: a árvore é você, rei. É você mesmo. Esta árvore significa, simboliza você. E o juízo de Deus? O reino estava com os dias contados. O reino de Nabucodonosor estava com os dias contados. A árvore deveria ser cortada, deixando somente o tronco e as suas raízes, e presa em ferros, em correntes ali de bronze, tá? A intenção não era a destruição completa de Nabucodonosor, mas, né, dar oportunidade para que, através desta ação de Deus, ele se convertesse, reconhecesse que o poder, a autoridade pertence ao Senhor. Quando Jesus está sendo interrogado por Herodes, lá no capítulo 20 do Evangelho escrito por João, por Pôncio Pilatos, Jesus sendo interrogado por Pôncio Pilatos, e Pilatos diz a Jesus: eu tenho autoridade, tu não me responde? Eu tenho autoridade para te soltar e para te prender. Aí Jesus diz para Pilatos: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não fosse dado do alto dos céus. Em Atos, capítulo 12, versículo 23, Lucas está escrevendo ali que Herodes, né, foi comido de bichos, o rei Herodes, porque não deu glória a Deus. Então a glória é de Deus, a honra é para Deus. Deus estava mostrando aqui para Nabucodonosor, nesta ação, de que o domínio, o reino, a autoridade pertence somente a Deus, tá? Então Herodes iria viver literalmente entre os animais. Daniel diz: ainda que o entendimento do rei seria afetado, passando a viver e a comer entre os animais durante 7 tempos, indicando a perda do discernimento mental por algum tipo de insanidade. Ele teria, a partir desta ação, a mente de um animal. Sua racionalidade seria tirada. Entende? Qual foi o conselho de Daniel? Daniel não se limitou a explicar o sentido do sonho. Ele também aconselhou o rei a deixar sua soberba e a renunciar os seus pecados. Isso envolvia a prática da justiça por parte de Nabucodonosor e seu reino, o abandono da iniquidade, que ele usasse de misericórdia para com os necessitados, os pobres, que a disciplina sobre o imperador também se devia à sua negligência e à falta de misericórdia com os menos afortunados, ou seja, com aqueles povos conquistados, principalmente com os povos conquistados, tá? Falta de humanidade, falta de misericórdia por parte de Nabucodonosor para com os povos conquistados, tá? Então, o Senhor considerou essas falhas tão graves que o rei teria de passar por um período de disciplina, comendo como se fosse um animal, comendo erva no campo, como se fosse um próprio animal. Então, Daniel era um conselheiro de valor e não estava preocupado em satisfazer o rei para manter o seu cargo na corte, né? A razão pela qual ele, o próprio Daniel, admoestou Nabucodonosor sobre os seus vícios de caráter. Então Daniel deu a interpretação e ainda aconselhou o rei para que ele agisse de forma diferente, para que o tempo de tranquilidade fosse prolongado. No entanto, parece que Nabucodonosor esqueceu
não deu importância e, passado um período, o juízo de Deus veio sobre o rei Nabucodonosor. O terceiro tópico da nossa lição: o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Deus abate o orgulhoso, o orgulho, né? O rei reconhece a grandeza de Deus e pregando para todas as pessoas. 12 meses após Daniel dar a interpretação deste sonho a Nabucodonosor, né? 12 meses após esse sonho se cumpre. Esse sonho se cumpre, tá? Quando o rei estava em seu palácio, se vangloriando da sua grandeza, do seu poderio, do seu vasto império, de toda a pomposidade, né? Toda a riqueza do seu império, do seu reinado, enquanto ele estava falando, antes mesmo dele concluir a frase, ele ouve uma voz do céu declarando que o seu destino estava traçado, né? Ele seria expulso da companhia humana e passaria, né, a viver como um animal. Capítulo 4, versículo 39 aqui do livro de Daniel. Ele passaria a viver como um animal. Então o rei teve um surto que retirou a sua sanidade mental. Deus estava mostrando quem era o verdadeiro soberano e que ele resiste, Deus resiste aos soberbos. No capítulo 5 aqui de Daniel, versículo 20, quando Daniel está conversando com Belsazar que é o neto de Nabucodonosor já havia morrido, né? Quando Belsazar fez aquele banquete e pegou lá os utensílios, né? Os pratos, os talheres, os copos, as taças de Judá, que estava na Babilônia, que Nabucodonosor havia levado, Belsazar pegou para usar no seu banquete, né? Adorando imagem, adorando aquela festa promíscua, e Deus aparece escrevendo na parede, decretando ali o fim do reino de Belsazar. Então Daniel, no capítulo 5, diz a Belsazar, quando Daniel é consultado, né? Quando o seu coração se exaltou, Daniel falando aqui de Nabucodonosor, se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Então, Daniel dá essa informação a Belsazar, dizendo, quando Nabucodonosor, teu rei, teu pai, ou teu avô, se exaltou, Deus o abateu. Ele foi pastar, foi viver como um animal no campo. Então, Deus não dá a sua glória para ninguém. Tiago, capítulo 4, versículo 6, bem como os provérbios, né? 16, versículo 5, em outras palavras, está dizendo, né? Deus resiste aos soberbos. Então, a Bíblia adverte sobre o perigo da soberba e do orgulho prepotente. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versículo 10, 11, Jesus afirmou que qualquer que a si mesmo se exaltar, esse vai ser humilhado. Entretanto, aquele que se humilha, Deus o exaltará. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Foi pastar, viver como um animal. Tudo isso sobreveio sobre Nabucodonosor para que ele reconhecesse o poder de Deus, do Altíssimo. Embora ele fosse chamado pelo profeta Jeremias capítulo 26, versículo 9, de servo do Senhor, aqui no sentido de ter sido um instrumento de Deus para punir Israel, o rei babilônico não assumiu uma posição de humildade perante Deus. No livro do profeta Abacuque, a gente vai entender lá, Deus falando a Abacuque, que apesar de estar usando a Babilônia como instrumento de juízo para Judá, no tempo certo a Babilônia teria que prestar contas a Deus também, tá? Então, o ímpio rei precisava ser confrontado pela palavra de Deus e saber que se encontrava perdido. Deus detém o controle. O homem acha que é. Esse fôlego sai, com 2 dias o homem está fedendo, vira bicho, vira comida de bicho. Então nós somos passageiros, tá? Então o homem ímpio,
Às vezes ele precisa ser confrontado. Ele acha que ele tem o controle, que ele não precisa de Deus, que ele é um Deus que... É nada, irmãos. A pandemia veio mostrar aí, há 2, 3 anos atrás, que nós somos passageiros. Não existe rico, não existe pobre, não existe bonito, não existe feio. Não existe... Todo mundo passa. O único que permanece é Deus e a sua palavra, tá? Então a mensagem de Deus para o rei não buscou inflar o seu ego, mas mostrar o seu estado para que Nabucodonosor pudesse se arrepender. Passado os dias, né? Aquele período de para 7 tempos ou 7 anos, como dizem os estudiosos, conforme a revelação, a consciência de Nabucodonosor retornou, ele recobrando ali o juízo. E sabe o que foi que ele fez? Glorificou a Deus, deu glória a Deus, né? Reconheceu que o poder não estava nas mãos dele, vinha de Deus. O reino de Deus é sempre eterno, não tem fim. Aí Nabucodonosor reconhece isso e escreve esse edito, reconhecendo que só Deus é soberano, que Deus tem o poder. Ao que ele disse, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz seja convosco. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo... Olha Nabucodonosor reconhecendo. Deus é soberano. Deus detém o controle de toda a história, tá? Então a restauração do rei da Babilônia mostra que o evangelho tem poder e é capaz de transformar a vida, de transformar as vidas, de transformar a vida de qualquer pessoa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escrevendo. O poder de Deus, o evangelho, é poder para transformar vidas, para salvar vidas, tá? Então a postura de Daniel ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei, nos ensina sobre a necessidade de pregarmos para todas as pessoas, sem medo, sem distinção. Marcos capítulo 16, e de por todo mundo pregar o evangelho a todos. Quem crê será salvo. Entende? Seja na universidade, seja no trabalho, onde Deus me colocar, onde Deus te colocar, seja diferente, em nome de Jesus. Seja diferente. Dê exemplo de que você é cristão. Dê exemplo de que você é único. Dê exemplo de que em você as pessoas veem Deus. Entende? Tá? Então não tenhamos receio, irmão, de sermos quem somos. Quem sou em Deus? Deus é quem para mim? Quando o negócio apertava, Nabucodonosor consultava quem? Buscava quem? Daniel. E em Daniel ele via Deus em Daniel. Entende? Então Daniel não desistiu quando foi consultado de Nabucodonosor. E não se deixou ser levado pelo histórico, pelo poderio, pela influência da Babilônia. A Babilônia não influenciou Daniel. Ele sabia que a vida dele e de seus amigos estava nas mãos de Deus. E Deus usou o profeta Daniel mais uma vez para mostrar para o reino maior, mais potente da época, que o controle de tudo está nas mãos do Altíssimo. E aquele que se orgulha, Deus abate. Porque Deus mostra que nós somos passageiros. Mas o seu reino, ele é eterno. Ele permanece para sempre. Deus abençoe.